quer saber se o Corinthians procura atacante. Sim, procura. E a maior prova disso é de que, na última sexta-feira, o Marcelo Paz entrou em contato com o representante do Bruno Rodrigues para entender as condições do negócio. Só para lembrar, né? Bruno é jogador do Palmeiras, que foi emprestado ao Cruzeiro. Eu cheguei a contar na sexta-feira que o Bruno tinha negociações avançadas com o Cruzeiro. Empréstimo até o fim da temporada, com o Palmeiras ajudando com parte dos salários. Essa notícia fez com que o Marcelo Paz entrasse em contato para tentar atravessar o negócio. Se o Corinthians tentou atravessar e não conseguiu, é porque o Corinthians ainda não desistiu de contratar mais um atacante de lado de campo, né? Tentaram o Rony, não deu certo, o Júnior Santos não deu certo. Houve também uma tentativa em relação ao Kaique, jogador do Bahia que virou reforço do Internacional. O Rafael Souza Nicola, o Corinthians acaba de fechar a contratação do atacante. Não, essa aqui é pegadinha. Acabei de pegar aqui, ó. Tem uma pegadinha aqui, mas bora lá. André, Guinegão, Bidon. A venda desses três quita o estádio. Aí sim o Corinthians deslancha. Tudo isso será, Sidney? A gente está falando de mais ou menos 600, quase 700 milhões de reais, né? Não quita não, cara. Por mais que... o André... o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians recusou 15 milhões de euros. Eu conversei com o empresário do André, ele disse que desconhece qualquer proposta desse tamanho. Vamos lá. 15, mas digamos que o Corinthians consiga 15 no André, 20 no Bidon e 10 no Guinegão. Cara, o Guinegão... deve ter, eu não conheço, mas deve ter uma assessoria de imprensa que trabalha muito bem, que chegaram a dizer que ele tinha proposta de 20 de euros e tal, nunca chegou nada disso, tá? Então vamos trabalhar com a possibilidade de o Guinegão ser vendido por 10. Então 10 mais 15 mais 20. Estamos falando de 45 milhões de euros. 45 euros em reais. Estamos falando de 280 milhões de reais. Aí você pega os percentuais, porque o Corinthians não é dono de 100% dos direitos e tal, esses 280 viram 210, 220, de qualquer forma, já é uma baita grana. Gosto muito do André, muito. Entendi o Bidon com alguns problemas para jogar no exterior, mas o Bidon tem deslanchado, tem melhorado bastante, tá? Deixa eu só contar um bastidorzinho da segunda-feira. Quiser saber. Como todos sabem, Portuguesa e Corinthians se enfrentarão no mata das quartas de final do Campeonato Paulista. E a dúvida é se a Portuguesa e o Corinthians se enfrentariam no Canindé, onde a Portuguesa, por ter melhor campanha, mandaria seu jogo normalmente, ou se a Federação Paulista, que é dona dos mandos na fase de mata-mata do Paulistão, determinaria que o jogo acontecesse em outro estádio, como, por exemplo, no Morumbi. Vale a lembrança de que no domingo o São Paulo vai jogar em Bragança Paulista, então não haveria esse impedimento, né? No fim das contas, na reunião da tarde dessa segunda-feira, o Congresso Técnico das quartas de final, ficou definido que a Portuguesa está liberada, autorizada a fazer o seu jogo no Canindé. A partir de amanhã a Lusa deve começar a divulgar esquema de venda de ingressos, quantos ingressos serão destinados para o torcedor da Portuguesa, quantos vão ficar para torcedores do Corinthians. Expectativa de estádio cheio para Portuguesa e Corinthians valendo vaga na semifinal do Paulistão. O Palmeiras foi aquele que mais deu sorte, né? Verdão vai pegar o Capivariano, a grande zebra dos 8 finalistas. O Santos visita o Novo Horizontino em Novo Horizonte, jogo do 8º contra o 1º, enquanto o São Paulo visita o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. São Paulo que ainda não venceu o Bragantino em Bragança, desde que o Bragantino se tornou uma SAF. Boa noite, essa história que o Stabile está negociando a dívida do Corinthians e teve um belo desconto. Vai ter mais reforço? Deixa eu mandar o seu print para Osmar Stabile. Deixa eu ver o que o próprio presidente me responde. Vamos lá, Stabile. Boa noite. Assim que o Stabile responder, eu já conto para você, tá, guris? Boa noite, Nicola. Gostaria de agradecer o Corinthians por ter dado quase de graça o Cauê Furquim. O menino joga muita bola e se tornou o futuro do Bahia ao lado de Del e Juan Pablo. Legal ter esse feedback. Eu confesso que eu não estava acompanhando o Cauê Furquim. Ele foi comprado pelo valor da multa rescisória, 10 milhões de reais. Deixa eu dar uma olhada.
Como é que o Cauê tá se virando? Só 16 anos de idade, hein? Só 16, novinho de tudo. Temporada atual de 7 jogos, 2 gols e uma assistência. Cara, ele é muito novo para já estar jogando no principal, né? 16 anos, faz 17 agora no fim desse mês. Fez 29 minutos contra o Jacuipense, não jogou contra o Vasco, 86 contra o Juazeirense e 90 contra o Porto. Pelo que dá para entender aqui, ele tem sido, isso mesmo. No Campeonato Brasileiro ele só ficou no banco, no Campeonato Baiano ele tem jogado. Legal a estratégia do Rogério Ceni em dar moral para ele. Jogador que Bahia pagou a multa rescisória e o contratou. Corinthians precisa vender a instituição toda para pagar o estádio, escreve o Gerson. Se o Bidon jogasse no seu Flamengo, você ia dizer que valeria 30, 40 milhões, patético. Rafael, 1992. Então quer dizer que agora eu virei rubro-negro. Puxa vida. Tá bom. Não sou, estou muito longe de ser rubro-negro. Torço para a Luz porque meu pai é português, veio para cá pequeno, se tornou torcedor da Luz assim como meu avô, e eu fui levado ao estádio pelo meu pai desde pequenininho, tá? Mas acho que assim, o fato de o clube ter enorme capacidade financeira faz com que o clube consiga mais dinheiro. E o Flamengo e o Palmeiras são 2 bons exemplos. Os caras têm a possibilidade de recusar propostas. O Palmeiras, cara, eu ainda não sei, cara, eu não tenho muita certeza, mas o staff do Alan garante que o Palmeiras recusou 35 milhões de euros pelo Alan, jogador de 21 anos de idade, tá? Enfim. O Everson, lembrando que o Luciano renovou, sim, por 2 anos, né? Nicola, o Corinthians está atrás de um centroavante, Márcio, 44,80. Última informação que eu tinha é de que o Corinthians estava atrás de pontas. Nicola, boa noite. Acredito na vitória da nossa Lusa contra o Corinthians, Vitão Hugo. Vitão, eu estava pensando aqui, cara, a situação é tão desesperadora, mas tão desesperadora, que para a Portuguesa não vai bastar nem empatar. Porque se empatar, a decisão vai para pênalti. E aí do outro lado tem um cara que mais pega pênalti no futebol brasileiro, o Hugo Souza. E a Portuguesa em pênalti é uma negação. As 2 eliminações no ano passado, na Copa do Brasil, primeira fase contra o Botafogo da Paraíba, e Série D, primeiro mata-mata contra o misto, as 2 eliminações foram nos pênaltis. Então a verdade é que a Portuguesa vai ter 90 minutos para tentar ganhar do Corinthians. É foda, velho. Mas fazer o quê? Para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Antes de fechar com o Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians soube na sexta-feira que o Cruzeiro havia avançado nas tratativas com o Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras. Marcelo Paz pegou o telefone e tentou impedir esse acordo, oferecendo condições melhores do que as do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou com o Palmeiras, empréstimo até o fim da temporada, com metade dos salários pagos pelo Verdão. Bruno Rodrigues ganha na casa dos R$700 mil mensais, 350 mil do Palmeiras, 350 mil do Cruzeiro. O Corinthians topava bancar a maior parte desses vencimentos, mas para o Palmeiras e para o Bruno Rodrigues era mais negócio que o acordo fosse fechado com o Cruzeiro. Palmeiras assim não vê um atleta seu jogando no rival, algo que pode lhe causar problemas ao longo da temporada, e o Bruno Rodrigues reencontra o Cruzeiro, onde foi muito bem na temporada de 2023. Importante contar que Paulo Pesolano, técnico do Internacional, também fez força no último fim de semana para que, em vez de ir para o Cruzeiro ou para o Corinthians, Bruno Rodrigues virasse reforço colorado. Bruno acabou optando pelo acerto com o Cruzeiro e está tudo acertado. A tendência é que o anúncio aconteça nos primeiros dias de carnaval, nos primeiros dias dessa semana, ainda durante o carnaval. Só para completar sobre o Timão, Corinthians venceu o São Bernardo com mais uma ótima atuação do volante André, menino que está super bem na fita, tem sido avaliado pela Inter de Milão. O Samir Carvalho chegou a dizer que já há uma proposta de 15 milhões de euros recusada. Conversei com gente do Corinthians e também com o staff do jogador, não tenho essa informação, mas sei que a Inter de Milão monitora o atleta, tem a intenção de contratá-lo na metade do ano e parece que é questão de tempo para que essa oferta chegue. Corinthians que com a vitória terminou na 5ª colocação no Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa, 4ª colocada. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Yuri Alberto saiu machucado
lesão que parece séria, lesão muscular. Resta saber se ele vai ter condição de enfrentar o Atlético Paranaense quinta-feira na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro, e possivelmente no domingo contra a Lusa. A tendência é que o Yuri pare por algumas semanas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, beleza? Fala família, mais um giro de notícias para vocês acompanhar tudo que está sendo falado do Coringão nesta terça-feira agitada aí de carnaval. Então peço você para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder o conteúdo. Segue para mais e até o próximo vídeo. Rapaziada, lembra vocês rapidamente aqui que tem o link do comentário fixado e também da descrição. E se quiser facilitar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que ficou aí durante a tela, para você comprar a camisa do Timão mais linda e mais vendida do Mercado Livre, tá bom? Link de afiliado está no comentário fixado, só clicar lá caso você se sinta à vontade de querer comprar e queira dar uma moral pro nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!